Boa tarde a todos. Assim, é um imenso prazer e uma honra ser convidado por você, como é Catarina Perogênio, para vir bater um papo com você da paisagem nossa com essa grande colocações que o Gênio fez. A gente é muito amigo, então muita coisa, muito elogio dele pela amizade da gente também. Mas foi uma experiência muito rica na época, né? E além disso, a gente começou, na verdade, paisagismo meio pela prática, como o Eugênio colocou, meio por essa questão da prática e teoria, e aí na paisagismo no Brasil, na FAO é bem melhor, a gente aprende meio no processo que não tem uma sistematização, né? Naquele tempo era muito mais difícil. A gente plantar, pesquisar, ler, visitar viveiros, visitar uma série de coisas. E a Catarina, meu coração, foi minha orientadora, né? Que de certa maneira me orienta para sempre. O Eugênio foi da minha banda também, teve muita contribuição, né? Então me sinto aqui em casa, é um prazer estar aqui. Tá a Aline, que a gente trabalhou junto, né, muito tempo, depois ela vai embora, infelizmente, né? Tem que ter uma lei do PET, não sei o quê, para ter um tempo X de contrato para o escritório, o pessoal depois vai embora, né? Vai voar, né? Mas como fala o Guimarães Rosa, amar é abraçar um pássaro voando, né? Então esse voo é bom porque é uma independência, é uma autonomia, e eu estou contente de ver a linha também. O AC, gente, para quem, se todo mundo conhece o AC aqui, o AC dado, esse nome grego. O AC, a gente fez alguns projetos muito interessantes de paisagismo. O Colégio Santa Cruz é um deles. Vocês deveriam meio que, ele é grandão no tamanho de aparecer, mas ele é muito low profile. O AC é um cara interessante para discutir projeto arquitetônico, paisagístico, porque está muito inserido na questão da filosofia também. A gente fazia altos voos quando fomos projetar a Escola Carlitos, e aí arquitetura e paisagismo quase que não tem essa diferenciação, essa dicotomia, como às vezes, mesmo em certas universidades, a gente encontra, né? Então, acho que seria legal uma hora vocês aproveitarem também, né? E aproveitar e sugar muito também o Eugênio e a Catarina, que são muito preciosos e que fazem uma coisa que na universidade geral, no Brasil, você não tem, que é juntar prática com teoria, essa praxis, que ou você tem, como chama aquilo? Ou é a aula teórica, a aula acadêmica, ou você tem, como chama? Extensão, que é quase que uma coisa meio pontual nas universidades, né? Quando, do meu ponto de vista, deveria ser uma coisa muito mais sistêmica e fazer parte do dia a dia, juntar essa coisa que diz que a realidade coloca, ao mesmo tempo essa reflexão teórica, que é muito importante. Deixa eu sentar um pouquinho aqui, porque como é um conjunto de pessoas muito ilustres, eu fico mais calmo agora sentado aqui. Deixa eu ver o que... Bom, como o Eugênio falou, sem microfone é difícil ouvir lá, né? É melhor sem microfone? Não, deixa eu ver lá. Tudo bom, Gabriel? Tô. Tá bom, vou falar mais longe aqui então. É que se eles ficarem mais à vontade, sem pegar. Não, tudo bem. Bom, a gente colocou um nome ali meio pretencioso, tá vendo? Práticas Contemporâneas de Natureza e Cultura. É um nome meio metido a besta. Cultura aqui é bom deixar claro que é mais no sentido antropológico, aquilo que os humanos criam, todos os humanos, independente de classes sociais, que é bens materiais e imateriais do pensamento, das coisas do mundo, e não no sentido que é o mais usual, que é ouvir música clássica, tocar piano, ouvir o Beethoven, ler o James Joyce, que são meio pessoas lerem. Tá? Então é mais no sentido da visão mais ampla de cultura. Eu coloquei isso aqui como um tema porque um problema que a gente enfrenta muito na profissão, assim, é uma dicotomia que ela é clássica e ela é enfrentada fundamentalmente nos órgãos de aprovação, que é essa briga entre o que é cultura, aquilo que é mais antrópico, aquilo que é construído, aquilo que os humanos fazem, versus a questão mais naturalizada dos rios, da água, do verde, né? Isso é um drama para a gente que enfrenta essa questão profissional. Existem visões muito claras disso, há pessoas que são muito mais vistas em você ficar medindo essa questão do verde, área permeável, e não considerar a área de convívio, ou vice-versa. Então isso eu coloquei como um tema, porque é uma flecha que perpassa a questão dos projetos. E eu vou colocar, se eu não me engano, em quase todos eles, essa questão vai vir à tona,
por isso que eu coloquei, né, mas de uma maneira meio simples, porque esse aprofundamento de cultura e natureza, está aí a Eugênia e a Catarina que dão 1000 vezes melhores, eu vou falar de uma maneira muito mais prática, tá bom? Eu queria também fazer um tratinho com vocês aqui. Eu tenho uma ideia de fazer o seguinte, mais ou menos durante uma hora, passar uns 5 ou 6 projetos, meio rápidos, né? Vocês são da geração do videoclipe, do Spielberg, do Matrix, então eu não vou assim, aprofundar o detalhe, mesmo porque algumas pessoas aqui não são arquitetos, né? Não é? Tem pessoa que 90% é, mas existem umas profissões que não são. Então eu procurei não ficar muito na especificidade, porque arquiteto não se junta, só fala daquilo. Pior que isso, só médico, vocês sabem disso, né? Só médico. Então, a gente tentou dar uma coisa mais geral, e como eu vou disponibilizar para vocês o material, tá? Deixei com o Eugênio já aí, tá bom? Todo o material que vai ter aqui. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, só anota coisinha que não está ali, tá bom? E depois, o que me interessa mais é abrir discussão por um tempo longo, porque nessa discussão com vocês é que surgem algumas questões, observações, dúvidas, e acho que nesse bate-bola que eu gosto de fazer, é que eu consigo também me situar para ver se o que nós estamos fazendo está universalizado ou não, se é uma coisa muito específica, enfim, né? Esse projeto aqui, alguns estão executados, outros estão em execução e outros estão para ser executados. Eu tenho 2 blocos. Um que é o módulo A, vamos chamar assim, dessa 1 hora. E depois, conforme vai surgindo as questões que vocês estão me colocando, eu tenho uns projetos extras, né? A Aline estudou fazer. A Aline está cansada de ver isso tudo aqui, né? Mas vai ter que ter paciência. Aí eu vou puxando, se for o caso, e vou demonstrando, discutindo com vocês outras questões, né? Mas tem um dado que é interessante, porque assim, nos projetos em geral, vão surgir várias questões de vegetação, áreas verdes, a relação com a arquitetura, questão do patrimônio histórico, né? E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, não fiquem inventando aquela pergunta de tese, doutorado, porque às vezes uma perguntinha aparentemente banal, ela traz questões que são comuns, né, a todo mundo, e também ela pode puxar outras coisas mais interessantes, né? Você vai elaborando, vou perguntar, não sei o quê, papapá. A pergunta já é uma tese, não é? Vocês ficam à vontade. Até do lado do bastão, se quiserem perguntar, vocês perguntam, tá? Plantio, enfim. Bom, então eu vou começar a deixar agora o bate-papo. Seria bom pagar uma filha de Deus? Eu acho que é legal, sim. Bom, nós vamos começar por um projeto da Brasil Arquitetura, vocês devem conhecer, né, o Marcelo Ferraz e o Francisco Fanucchi, que são arquitetos que eu respeito muito. Eu acho que eles têm uma inserção no movimento moderno diferente, por exemplo, do corbusiano, porque no Brasil você tem várias inserções de movimento moderno. Eu acho que o movimento moderno ainda está muito no Brasil. Os grandes concursos que ganham são de mais modernistas, nós estamos ainda muito na fase modernista, né? Com as modificações dos novos arquitetos que tem uma releitura interessante, mas eu acho que ainda predomina. Acho que o Brasil Arquitetura, eles têm uma linha mais da linha Bobardi, que tem mais a ver com o Tintin. Eu não sei se estou falando aqui alguma coisa. O Tintin era um grupo do movimento moderno, pós-Corbusier, que fala, não, a arquitetura tem contexto, tem lugar, tem política, tem participação, que é uma inserção diferente, um pouquinho mais antropológica, digamos, do que o Corbusier, que era uma coisa mais internacionalista, que tem uma importância também, não vamos que tem uma importância grande, mas acho que são linhas muito diferentes. Tá? Acho que o Marcelo Ferraz e o Francisco trazem um pouquinho essa coisa de você misturar o que é hiper de ponta, uma linguagem mais modernista, ao mesmo tempo aquilo que o local, que a cultura, que a história traz, né? Eu acho que é uma costura muito difícil. Muito mais difícil do que você cair de disco voador e colocar uma obra simplesmente formal. 4 ou 5 projetos são deles, aqui vocês vão ver aqui que eu vou apresentar. Outro junto com o Pedro Mendes da Rocha. Depois tem os outros, mas são mais independentes. Esse projeto aqui é da região de Perus, da região noroeste. Está vendo aqui? Não sei se aqui funciona. A gente treina em casa igual cachorrinho, treina dá certo. Vem aqui,
Tá bom? Na região noroeste, Perus, né? É uma região paupérrima, assim, região de favela, com umas casas caindo quase no rio, em área de risco. Secretaria de Habitação da gestão passada resolve fazer um projeto de deslocamento das pessoas e eu queria discutir um pouquinho essa relação com o projeto de arquitetura. Vocês vão ver que o tempo todo também está batendo bola, para se meter com a arquitetura. Que a relação que discute com a arquitetura ela é visceral, não dá para discutir projeto paisagístico e urbanístico sem essa inserção com o edifício e vice-versa. Então, não. Bom, essa situação que se encontrava, tá vendo? É um córrego, como todos os córregos de São Paulo, são poluídos, vieram esgoto, infelizmente. Está havendo um plano da prefeitura que é limpar 100 córregos, não sei como vocês limparam, que é uma ideia interessante. E que o Vladimir trabalha muito bem essa questão dos córregos ocultos aqui na faculdade, né? Acho que estaria também hoje. Então vamos para frente, ter uma ideia. Aqui do lado esquerdo é o aterro Bandeirantes, que é um aterro meio sanitário, meio modelo, tem negócio de carbono, né? Tá? Então ele fica ao lado disso. E a configuração desse local é isso que vocês vão ver daí. Inclusive, Raul, desculpa interromper, só lembrando que esse córrego, além do córrego, tem um chorume desse aterro sanitário. Do aterro sanitário. Que hoje a lei nova exige que os aterros que não sejam mais lixões, é uma lei nacional, né? As prefeituras são obrigadas a fazer tudo mais com a engenharia e deixar o metano sair, fazer tudo mais de uma maneira mais correta. Bom, a cara do bairro, apesar de ficar perto de um bairro da Anhanguera, o Parque da Anhanguera, que é super grande e bonito, né? Tem uma série de parques ali interessantes, mas esse miolo é de chorar. Vamos, bom, a área de trabalhar é uma área, essa área, quer dizer, é uma APP, não corre a céu aberto que vocês viram, né? Pra vocês terem uma ideia, essa linha, essa cinturinha aqui do projeto, ela tem uns 50 metros no máximo, ou seja, se tiver que dividir a PP da 25 para cá e 25 para lá, então uma linguiça que se fosse pela lei da PP normal, esse projeto não poderia existir. Claro, aqui passa um córrego, só que ela é tamponado e pela lei, córrego tamponado você não tem que destamponar necessariamente. A Brasil Arquitetura fez uma praça cimentada para cima. Vou mostrar agora, meio rapidamente, como que eles trabalharam, tá vendo? Essas são as moradias existentes, eles vão ter uma sequência interessante. Tá? Esse... Volta um pouquinho. Isso. Ali ela está mostrando uma escola, tá? MF e Brenan, e o Centro de Educação. Vamos para frente. Bom, aqui nós temos uma graduação de áreas de risco, que vai do azul até o vermelho, né? O vermelho é muito mais áreas de risco. E eles vão priorizando as áreas que vão, as casas que vão saindo por um mapeamento geotécnico. Então vamos seguir, isso não tem muita, tá vendo? Emoções de casa de frente para a rua, emoções de casa em área de educacional importante e emoções de casa em área de importância urbanística. Próximo. Tá. Bom, aí tivemos apropriar a área que está a área em cor-de-rosa. Vamos lá. Essa é a implantação geral, se a gente for ver de avião, como ficou esses blocos estão divididos em dois. E o grande lance para a arquitetura aqui, por isso que eu acho que assim, que o bom arquiteto também é bom paisagista e tem que ser vice-versa, tem que existir essa dicotomia. O que eles fazem aqui? Você tem pouca área livre. Né? Na beira de um córrego, é uma área complicada, é uma pirambeira, se for ver depois que existe um desnível grande. Eles liberam praticamente toda a área, vamos dizer toda a área, com pilotis. A única área que se assenta no solo é uma área comercial, como vocês vão para frente. Está vendo? Esse é um corte de uma praça, essa área plana de uma praça. Pela legislação, você pode fazer 5 andares para cima da rua, né? Sem elevador. Se houvesse para baixo também poderia, acima disso não pode. E vamos falar. Olha, isso é um corte típico de lá. Olha a pirambeira. Então o que eles fazem? Trabalham sobre pilotice. Com isso você tem uma liberação de área verde muito grande, de área livre. Vamos para frente. Isso é habitação de média tem 50 metros quadrados. Essa é uma ideia meio geral do projeto, das massas vegetais, um projeto rápido, para vocês terem uma ideia.
aqui ficou uma praça seca, de múltiplo uso, né? O córrego a céu aberto foi analisado com concreto, umas passagens de água, e os prédios em área verde. Esse é um córrego de desenho que a Nina preparada para a gente fez. São os esboços que a gente faz. Hoje está trabalhando muito pouco a mão livre, acho que é pouco importante, né? Vamos lá. Esse eles chamam da Casa da Conversa, que é uma casa que existe não só enquanto está se fazendo a obra, para que haja reuniões comunitárias, como também pode funcionar até algumas coisas para a própria obra. Vamos lá. Os detalhes que nós temos. E aqui é a implantação do prédio na maquete, está sendo feita ainda. Tá. Aqui, vamos parar um pouquinho. Aqui é um tapetão, onde pode acontecer tudo também, bicicleta, playground, andando, patinho, enfim. Aqui é uma área meio livre, uma cimentada, e a população, geralmente baixa renda, assim, eles dão uso para tudo, né? Que a área já é meio pequena. E está vendo que as partes de baixo conseguiu liberar para as áreas diversas, ela também utilizando para alguma coisa embaixo para a lazer. Vamos mostrar mais rapidamente. Esse é o córrego. Existem alguns furos, tá? No fundo é uma canaleta de concreto. Né? Aí ela não funciona como uma PP, como se fosse um gavião, enfim. Ali tem um problema muito sério de tecnia, né? de ganhar área também. Você tem uns furos que a água penetra, mas ela é uma calha. É uma canaleta, né? Se pretende que o córrego seja limpo, futuramente. Essa é a praça seca da esquerda, que eu falei para vocês, que é uma área de múltiplo uso, que não tem acesso para carro. Tem umas entradas, existem uns obstáculos para isso aí. Né? Você não acaba sendo ocupada e dominada por... Né? E você perde um pouco o sentido. Isso é um problema complicadíssimo em área, particularmente periférica, né? Onde você tem uma área que aparentemente ela é livre, ela é de múltiplo uso, mas que alguns grupos acabam dominando. Acho que é um dado. O Hertzberger tem uma frase muito interessante que ele fala, que ele insiste no livro, o tempo todo no livro, aquele livro do Lições de Arquitetura, que o espaço flexível não é aquele que não é definido, mas é aquele que definido possibilita múltiplas determinações. Tá, existe uma diferença ainda. Você bota numa periferia, um campo de futebol, olha que lindo, um campo de 50 por 90, olha que área livre linda que vai ter aqui na periferia. Depende, tá certo? Quem vai dominar são os times de futebol, e as crianças não brincam, os idosos não brincam, então ela não é bem uma área que passa a ser socializada. Vamos mais para frente, vou mostrar. Eu tenho controlado o tempo aqui, tá? Essa é a praça C, tá vendo? Essas fachadas são estrutura, cara, o Ciron, é meio Ciron. A Casa da Conversa é um equipamento permanente? Permanente. Tipo quase centro? É centro comunitário. Isso. Vamos para frente. E o projeto arquitetônico é muito bom, porque você tem umas áreas de lazer interna também, que corresponderia a salão de festa dos prédios mais chiques, mas é uma área comum que dá como se fosse um mezanino. Vamos lá. Bom, aí tem uma questão de como que a gente utiliza a vegetação num projeto como esse. Né? A gente, os arquitetos em geral, a gente tem uma visão mais limpinha dos processos de as massas mais definidas, uma coisa... A população em geral mais pobre, que é nem só mais pobre, né? Nem classe média. Mãe mistura tudo. Você já viu o jardim de mãe como que é, né, tia? Pega a mudinha aqui, botando ali, é tudo coloridinho, paraná. A gente falou, como que a gente transforma essa linguagem, né? No que a gente quer, mas ao mesmo tempo tem uma referência desse mundo deles, né? Tem gente que vem do Nordeste, do Brasil inteiro. Então a gente pegou algumas plantas que são meio simbólicas e colocamos no projeto, né? E o restante a gente trabalhou como queria. Então essas referências dele como identidade é interessante, né? Porque eles conseguem se referenciar, porque para eles a gente sair de uma favela e ir para um prédio desse é uma mudança muito grande, socialmente falando. Eles vão ter que trabalhar com um sistema condominial, coletivamente, pensando que se ele gastar água vai acontecer tal coisa. Esse processo, que no Parque do Gato foi muito trágico, porque depois foi meio que abandonado isso aí. Essa passagem é uma passagem que exige monitoramento da prefeitura, que vira, né, é uma passagem muito interessante para quem convive num lugar que as casas são tudo montuadas, né? Eu acho que
Vamos lá. Então, para muita vegetação precisa ser uma referência. O jambo vermelho que se usa muito, a pitanga, vamos querer me estender muito nisso. Genipapo, jatobá, o ingá, a moreira. Está muito depressa? Tá? Vá mais devagarinho, tá bom. O ingá, a moreira, que não conhece, né? Então, só um detalhe, não necessariamente são plantas nativas, como a gente gosta, mas as referências que eles têm. Vamos para a mambuba, que é lindíssima, ela que é do Maranhão, paquira aquática, que todo mundo tem que conhecer. Aqui é amarelo, jabuticaba, que é as poucas frutas que a gente come no dia a dia. Nem 10% são brasileiras, né? A maioria é exótica, jabuticaba. O colisandro é uma planta linda que se usa pouco, né? Muito silvestre. A odontonema, taioba, conforme o pessoal faz sisal, né? As helicônias. Mas vocês vão ter isso daí com vocês, então, às vezes, erva cidreira, conhece? E bamburral não é bambu. Você fala, o que é bamburral? Não. Bamburral é uma plantinha que existia lá historicamente e o bairro foi chamado por causa dessa aí. Deu uma pesquisada. Vamos. O guaindê, que todo mundo conhece. A carqueja, só faz chá para o fígado. E é uma planta interessantíssima, mesmo assim, né? É muito escultórica. Isso, uma boiazinha. E é assim, a gente depende dos projetos, dos clientes em geral, esse quadro que é ilusório, porque na verdade as plantas não florescem ao mesmo tempo, né? Mas que dá um quadro geral do que você utiliza. Vamos para. Pode. Olha. Não vai dar para escrever o nome, lembrar o nome científico, não dá tempo, mas depois, como vocês vão ficar com isso daí, vocês dão uma estudada em casa. Não, mas a gente não colocou todas aqui. Lá virou um jardim botânico, assim, muito. Espero que execute, porque o problema depois de execução em paisagismo é quando acaba o dinheiro. Né? Quando vão plantar é porque o dinheiro acabou, eles vão pirando e botam umas coisinhas de nada. Né? A gente teria que acompanhar. Vamos para frente. Não. Tem outro projeto da Brasil Arquitetura, de São Bernardo, está em execução, né? Começaram a executar, fica em frente à prefeitura, numa área central praticamente, e é um projeto que conta a história do trabalhador e do trabalho na região do ABC, com uma ênfase para São Bernardo. Né? Então, todo o processo de São Bernardo não é só das fábricas, dos movimentos operários. Ela tinha tecelagem, tem mobiliário, uma série de coisas mais anteriores e mesmo continua hoje. E esse museu vai mostrar um pouquinho a céu aberto, tudo isso, ao mesmo tempo sendo centro cultural. Se eu for mostrar um quadro, vamos para frente. Então, olha, nós temos a prefeitura aqui do lado direito, é um antigo mercado, virou um tablado, um projeto solto também no espaço. E o trabalho nosso foi muito fazer um museu a céu aberto. E o que foi um problema? Porque essa área é uma área alagável, aí vira um lago, no lugar que está a prefeitura, chegar na prefeitura, na escada da prefeitura. Essa área é uma área que não poderia ter sido ocupada urbanisticamente falando. Para São Bernardo resolver essa questão, eles gastariam 3 bilhões de reais, a drenagem urbana de lá. Né? Que é uma coisa complexa. Então, até o meio do caminho, eu não tinha sido informado que era uma área alagável. E mesmo a Brasil Arquitetura teve depois que mudar o nível do projeto, porque chegou novembro e dezembro. Então, isso é um dado que para o projeto é fundamental, né? Na verdade, é uma área que não deveria ter sido ocupada. Então, vamos lá. Essa área interna, acho que tem uma transparência do projeto muito interessante, porque ele é um bloco maciço do lado direito, e tem uma transparência, né, tanto embaixo dos pilotis como com essa parte totalmente visível, transparente. Vamos lá. Esse é um corte. E como que a gente trabalhou esse projeto? Né? Escultura ao livre tem um problema não só ao livre, acho que também escultura, você tem que circular, né?
tridimensional, você tem que criar uma circulação que consiga que as pessoas venham de todos os lados. A gente cria uma circulação geométrica. Originalmente era para ser cercado, não vai ser mais, quisemos mudar o projeto. A gente criou uma massa arbórea de pau-ferros em toda a volta e liberamos com vegetação rasteira, que aí você consegue um domínio visual de toda a paisagem, né, que é um dado fundamental. Aliás, isso é um dado fundamental para o projeto que a gente utiliza muito, que é liberar as visuais para ter uma leitura geral do projeto. Porque a cidade já é muito cheia de obstáculos, né, e a gente tem que procurar ter essa horizontalidade o máximo possível. Vamos para frente. Aqui vamos ver uma sequência. É uma maquete muito bem feita, porque é difícil representar a vegetação em maquetes, né? Esses são as lofânteras, que é uma ave da Amazônia. Bom, aí, e a partir, aí o prefeito falou para os arquitetos que eles queriam, esse aqui é o Paço Municipal, toda a área do Paço, que hoje é um estacionamento, é uma área muito caótica aqui. Pediu que eles transformassem isso aqui num parque, então eles puxaram as linhas que originalmente saíam do museu e eles vão atravessar e virar uma coisa mais urbana e ter uma circulação mais, como se fosse um foco de distribuição, né? Essa é a vegetação que a gente está utilizando, né? Por usar uma coisa meio silvestre. E como agora vai ser aberto, isso é um problema complicadíssimo em área pública. Você tem que escolher a dedo a vegetação, que rega-se praticamente não tem, né? Tem que ser uma coisa meio à prova de São Pedro que rega, porque você tem que contar que não tem muito monitoramento. E projeto, sem considerar a gestão, gente, é um projeto sempre arriscado de ele não dar certo. A gente não tem ideia se a área vai ser monitorada, se vai ser policiada, tá? Isso determina que tipo de equipamento que a gente utiliza, né? Se é um SESC, por exemplo, escuro, tem Paraná, é uma coisa. Você pode até usar determinados equipamentos, né, mais frágeis até, enfim. Mas em área assim é muito mais complicado. Então, vocês vão cansar um pouquinho de ver esses quadros de vegetação. Tá? Bom, como vocês querem que corra menos? Né? Tá tudo bem até aqui? Bom, esse museu é o projeto do Pedro Mesa Rocha, né? Houve uma espécie de curso da qualificação. E aqui nós temos o Parque Dom Pedro, com um projeto do Chassel que executava a parte, que o Fernando Chassel fez, executava pela metade. E aqui está o museu, que é a tomada do patrimônio, que é a Casa das Retortas. Então vamos próximo. Na Rua do Gasômetro, todo mundo conhece ali, né? Acho que não tem dúvida. O Palácio das Indústrias, que é o atual Catavento, e o Terminal Dom Pedro mesmo. Então, Pode. Tá. Ali é a área atual do Parque Dom Pedro à esquerda, e todo esse vermelho é a área que nós temos, né, da área tombada. Vamos para frente. Bom, aí ficamos quebrando a cabeça como que a gente faz para pular um projeto paisagístico numa área que tem uma história dessa, né? Originalmente, o que é a Casa das Retortas? A retorta era um equipamento que se pegava o carvão mineral, queimava nessa retorta como se fosse um forno e que distribuía gás para a iluminação de São Paulo. Ela tem uma história que é isso aqui. Então, na época, 1900 e pouco, era uma coisa totalmente fabril, você não tem uma árvore aí. Esse é um dado que a gente começa a considerar para projeto. Próximo.
Bom, essa, para quem conhece lá, é o prédio existente. Olha aqui, nós temos umas arcadas do lado esquerdo. Esse prédio aqui foi transformado em 78 em Centro Cultural. O Paulo Mendes da Rocha, não o filho, fez um projeto que está até hoje aí. Essa é a entrada principal. E aqui surgiu uma questão de patrimônio. Aliás, foi um projeto que deu muita discussão, briga pesada pela questão da conceituação do projeto, internamente, né? Vocês vão ver em seguida o que é. E aqui surgiu uma questão que era o seguinte: esse trilho é um trilho de vagões que caminhavam por todo o quintal para carregar, enfim, os equipamentos e carvão e tudo mais. Como que você faz? Você vai ter uma garagem subterrânea e isso vai ter que ser desfeito. Como que trabalha o patrimônio numa situação dessa? Você tira o paralelepípedo, você pode tirar, você muda a história, você pode voltar a colocar no lugar. Como que é o patrimônio em relação a isso? Ficou uma discussão grande com o Condefat, né? E no Compresp. No final acabaram autorizando que se retirasse e que ele volte a ser colocado, né? Patrimônio, você sabe, Pátio Caminhares e Jardins. O que a carta que impera é a carta de Florença, né? Veneza para arquitetura, onde você tem o elemento histórico, né, que é o antigo, e se você vai reformular, você não pode fazer um elemento imitando o antigo. Você tem que mostrar aquelas camadas da história, né, que ele faz excesso, e mostrar que nós estamos trabalhando no dia de hoje. Então, você tem que mostrar na paisagem, na arquitetura, que aquilo é feito hoje, e não imitar e fazer uma coisa fake do que é. Então, isso é uma discussão, né, também muito pesada, né, e tem várias tendências daqueles que são muito mais ortodoxos a manter a obra tal qual era na época, e coisas mais tipo a Pinacoteca, que o Paulo Mendes acho que transforma numa maravilha aquilo, trabalhando com elemento novo e elemento mais antigo, né. Bom, vamos ver. Então, em planta, vocês vão ver o seguinte, né, aqui é o galpão existente, que é tombado, que vai ser o galpão de oficina de exposições permanentes. Aqui também tombado, que é exposições temporárias, e o Pedro criou um bloco, que vocês vão ver agora, que atravessa isso aqui, que é um moderno, e um bloco de USP-DOC, que é de... Opa, caiu aqui. Pode pôr no bolso, né? Bom, aqui são as áreas, aqui existem poucas áreas de canteiro. O que nós temos que fazer? Era uma área fabril, historicamente era uma área sem árvore nenhuma, e como que a gente falou, puxa vida, encher de canteirinho não tem sentido, mas ao mesmo tempo nós queremos arborizar para criar um ambiente interessante. A gente manteve o tablado num piso quase que único, de ponta a ponta, manteve uns canteiros, mas ela é fundamentalmente uma floresta, onde a gente mantém a história daquilo que é árido, mas ao mesmo tempo aconchegante pelas árvores, né? A gente resolveu trabalhar com essa questão e também como se fosse o planão da várzea que vem no Tamanduateí, que é em frente, e a gente trouxe essa coisa aqui para dentro. Aqui é um mapa que o Pedro fez, que a ideia é fazer um mapa no chão do estado de São Paulo, e a gente criou 2 espelhos d'água, um que vai refletir as arcadas, que é paralelo ao rio, e um que chega como se fosse o Rio Tietê, referenciando que é do estado de São Paulo. Vamos lá. Ali, pode ir. Esse é o blocão. No fundo, essa maquete ela não é muito fiel ao que o paisagismo que foi feito, porque ela é muito mais arborizado, mas para vocês terem uma ideia de como que é o projeto de uma maneira geral. Esse bloco que deu muita discussão. Uma das pessoas da equipe que tinha concorrido foi uma coisa quase briga de faca, né? Porque a discussão era se na hora que você coloca esse bloco, se esse prédio passa a conversar historicamente com o outro ou não, se esse vazio é fundamental manter ou não, né? Havia correntes que diziam que não podia, mas o programa exigido também para o museu, ele não comportava num prédio, só num prédio. Aqui é uma ideia agora do bloco colocado, aqui é um grande vazio de entrada. E aqui com umas coisas do projeto da área interna. Só para dar um meio geral mesmo. Bom, aqui eu queria falar um pouquinho, já que falamos de natureza e cultura, que é um problema que a gente sempre enfrenta, gente. Aqui, não
sei em que época, agora estão em 70 e pouco, fizeram espelhinhos d'água, estão secos, né? Porque a água no Brasil é complicadíssimo, no mundo pelo menos. A gente tem que também saber trabalhar com água, é lindo, tem que trabalhar, mas tem que saber monitorar, senão fica igual na década de 70, que as prefeituras todas faziam fonte luminosa e depois virava aquela aguaceira verde, né? Porque é uma manutenção que não é fácil e não é barata, né? Diferente de Roma, da Europa, receber água tudo pelado, a gente vem para cá meio animado com isso. Bom, qual que era o problema que a gente via ali? Essa arcada que é lindíssima, que é uma coisa meio romana, né? Uma coisa... E você tem um prédio lá de lá e você não pode atravessar isso aqui porque você tem uns ficos, uma série de árvores que no fundo elas obstruem, né? A gente ama a árvore, mas tem momentos que tem que entender qual é o papel da arquitetura e da árvore naquele momento. Acho que essa que é uma questão complicada. Eu falei, o DEPAV não vai deixar a gente tirar essa árvore. Ficamos discutindo, Paraná, que é um ficus elástico, ela não é nativa, né? Vocês conhecem, eles chamam de seringueira, mas falaram, não, nós temos que brigar por isso. Então, o que a gente fez? Tirou os espelhinhos que estão secos, fizemos um espelho d'água aqui para refletir a arcada e fizemos que as pessoas circulassem por esse meio, que é uma passagem lindíssima que está perdida, né? Vamos na próxima, está vendo? Olha. Próxima. Aqui já é obra em construção, eles encontraram uma série de coisas lá tóxicas, um solo contaminado, como é muito comum em São Paulo. A obra teve que parar, continuar, pois não aqui. Seriam as arcadas? Elas tinham um processo de passagem de maquinário. Ela ligava uma coisa de cima para baixo, se pegar umas fotos antigas, né? Não é aqueduto, tem uma casa de aqueduto, mas elas são... É um elemento estrutural que ligava isso com isso. Bom, então esse aqui é um desenho que a gente fez para refletir. Vamos voltar. Só para a gente pegar uma imagem lá do Studley Royal, para mostrar um pouquinho como que você... Tem hora que você tem que fazer a arquitetura ser dominante. Existem momentos que é para ser de convívio e circulação de piso. Estou colocando uma ideia aqui que o gente só fala, mas como? Não tem que ser tudo permeável? Eu acho que isso de querer ser tudo permeável às vezes é um problema complicado, né? Que o livro do Sun Alex, quem não leu ainda, que eu acho ótimo esse livro, né? Que é o projeto Convívio e Exclusão no Espaço Público, ele coloca essa questão, né, onde que tem que estar o verde e onde não tem que estar, que ele chama de verdismo. Historicamente, ele vem desde a Renascença e explica como que as praças públicas confirmaram até chegar nos californianos, que foram os grandes influenciadores do paisagismo no Brasil. A gente tem duas vertentes fundamentais, que é o Burle Marx, que é uma coisa à parte, vamos assim dizer, e toda a linha californiana, do Eckbo, do Halpin, enfim, todo o pessoal. Está cansativo, gente? Hã? Bom, vamos então, para dar um exemplo, quando a gente foi para Manaus, você tem o Teatro Amazonas, que é maravilhoso, a gente chega nessa praça, me deu uma frustração, falei, gente, onde que eu vou conseguir ver esse? Ele exige esse teatro exige uma distância vital para você contemplá-lo, né? E essa árvore está muito mal plantada, vamos para frente. Você não consegue, você tem que dar a volta, vamos na próxima. Eu tive que dar a volta para conseguir ver a próxima. Essa questão, né? Como trabalhar com árvores visuais e arquitetura é uma coisa que às vezes, né, não é só arborizar. Vamos para frente. Bom, daí a gente fez um espelho d'água, que todo o gás era feito pelos subterrâneos, existe um andar de subsolo, e a gente fez uma referência com um espelho d'água com um buraco de aço cortante, que vai sair uma nebulização que lembra um pouquinho a questão do gás. Vamos próximo. Que é um trabalho meio assim, né? Você fura você faz umas paredes de aço e você consegue fazer. Vamos passar rapidamente a vegetação, vocês estão cansados de ver isso já. E aqui tem um problema também, o DEPAV. Bom, o DEPAV tem uma lei que fala o seguinte, vocês vão arrancar 30 árvores. No próprio local, vocês são obrigados a manter a mesma massa arbórea que eles chamam. No mínimo plantar 20, tá certo? Bom, e nativas. Boa parte nativa. Qual era o problema de um museu como esse? É um museu da história do estado de São Paulo, não é só da cidade de São Paulo. Esse é o museu da história de São Paulo. Vamos colocar uma vegetação tal aqui
que a gente, de certa maneira, referencia o estado de São Paulo historicamente. E 90% das espécies que se utilizam, não é só no estado de São Paulo, como no Brasil todo, em áreas urbanas, não são nativas. Há uma variação mais ou menos, enfim. Existe uma história no Brasil, de uma vegetação que é exótica, então eu não poderia referenciar como se fosse o museu da vegetação, utilizando as são nativas. Isso vai contra a lei. Tivemos que conversar com o secretário para discutir a especialidade que tinha esse projeto, a especificidade que ele tinha, a ponto de mostrar que a lei não pode, às vezes, ser tão mecânica. A gente batalha o tempo todo para que se plante o máximo de árvore, que mantenha a área permeável o máximo possível, mas tem momentos que tem que entender qual é a questão do papel de cada obra. Vamos para frente. Bom, esse aqui é o Museu Rodin. Não sei quem não conhece o Museu Rodin aqui na Bahia. Alguém não conhece? É um projeto. Esse museu é um projeto que eu gosto muito, também da Brasil Arquitetura. É feito com um prédio tombado pelo patrimônio, no mesmo tempo da FAO Maranhão, de 1900 e pouco, por um arquiteto Rossi Batista. E quando o Manuel Araújo, que era curador da Pinacoteca um tempo atrás, fez a exposição do Rodin, ele percorreu com a exposição no Brasil inteiro e verificou que, proporcionalmente, em Salvador foi o lugar que mais teve visitação. O fato também de ele ser de Salvador ajuda bastante. O argumento, pelo menos, que ele utilizou foi esse. Então, é o único museu Rodin fora da França no mundo. No mundo. E aí, então, o curador de lá da França, que é o Jacques Villain, do Museu Rodin de Paris, falou: vamos fazer aqui em Salvador. Então, chamaram a Brasil Arquitetura, fizeram um projeto. E é um projeto interessante porque, se pegar, por exemplo, o Museu do Jean Nouvel, que seria o Guggenheim no Rio, vocês lembram aquele embaixo d'água, que ia custar 500 milhões de reais. O projeto sairia mais ou menos uns 30, 40 milhões. Como a gente ganha mal no Brasil. Tá? E que teve uma manifestação, acabaram não executando. E esse projeto, gente, você tem que ter, foi um acordo muito delicado, assim, o intercâmbio com a França. Primeiro eles falaram assim: a gente não quer um museu, nem a vegetação, nem nada que seja igual ao de Paris. Vocês façam uma coisa com a realidade de vocês aqui. Então, acabaram fazendo lá e custou 12 milhões, gente. Isso considerando que o museu, eles adquiriram 6 peças externas e conseguiram 62, que é de gesso, para a parte interna por um tempo. Então, é uma coisa que não tem uma coisa mercadológica, uma coisa muito mais cultural, menos essa questão da coisa do espetáculo. Precisa de ser um espetáculo esse projeto também, arquitetônico, mas vamos lá. Bom, essa era a área original que havia, então um prédio tombado, uma área muito arborizada. Vamos pegar as próximas. Isso era uma ideia de, olhando da rua, como que é essa poluição, você não vê a casa, é tudo misturado. Como são os jardins em geral, assim, A gente costuma ver. Tá vendo? O que eles fizeram? Eles pegaram a mesma projeção do prédio tombado, fizeram um prédio com a mesma projeção no fundo, ligado por um cordão umbilical, que é uma passarela, que une os dois. Na parte daqui da frente seria o acervo seguido pelo Rodin, das peças de gesso, acervo mais permanente, e no fundo lá seria o museu como ele hoje é entendido, que é um espaço mais dinâmico, mais de exposições temporárias e cultura, enfim. Então, aqui é uma ideia em geral, com também esculturas na área externa, com as quais tivemos que trabalhar. Esse é um corte meio genérico. Vamos passar o estudo da gente. Bom, então o que a gente fez? A gente tirou algumas árvores da parte central e mantivemos o entorno para que você, num museu de escultura, como a gente colocou lá no Museu do Trabalhador, você tem que ter um visual geral de tudo. A gente liberou esse visual da parte interna toda, para que você pudesse circular vendo as esculturas. Vamos para frente. Então, uma grande massa arbórea com um tablado livre. E aqui a gente fez o seguinte, quer dizer, se você pensar no imaginário da vegetação que nós temos desde norte e sul, quer seja Mata Atlântica, quer seja a Amazônia, quer seja o Cerrado,
a caatinga, o mangue, ela tem uma característica no Brasil que ela é assim. As folhagens, em geral, ela é um fundo verde, variando do verde claro para o verde escuro, tá? E ela é pontuada por florações esporádicas. Ela não é uma coisa exuberante, como nós vamos mostrar aqui, como você tem no Canadá, Estados Unidos, Europa. Então, nós temos no nosso imaginário um fundo verde. Então, a gente trabalhou com esse dado de vegetação, sabe, de folhagem. Vamos para frente. Está vendo? Isso aqui é uma coisa típica da Mata Atlântica, né? Se a gente descer a Serra do Mar, você tem um verdão lindíssimo, né? É mais textura, e de vez em quando vem o quê? Vem baúba, vem a caça, vem a quaresmeira, é muito pingadinho. Em cima disso, a gente trabalhou escolhendo o tipo de fundo que a gente queria, né? Bom, diferentemente, por exemplo, das paisagens outonais, nós acabamos de falar de áreas mais frias, então o imaginário deles é um pouco assim, né? A gente não tem isso muito, a não ser em determinados, não sei se no Cerrado de vez em quando, né? Acho que nem isso. Esse é o projeto já, né, a parte mais final. Os vermelhinhos são as esculturas espalhadas pelo terreno, né? Isso aqui é uma coisa que já existia, que dá para manter. Então vamos mostrar agora as imagens. Bom, só fala assim, que coisa, né? Por que eles cederam 62 peças de gesso e não de bronze, porque o bronze é muito mais valioso, é muito mais durável, né? Acontece que para o Rodin, ele era um modelador, como se fala em escultura. O primeiro gesto da escultura está no gesso. Então, as peças de gesso que foram cedidas por um tempo, ela é o momento do trabalho primeiro do Rodin. Né? E o Rodin, ele revoluciona a questão da escultura no mundo, acho que tem pré-Rodin e pós-Rodin, que trabalha com a questão do corpo, né, essa coisa do movimento o tempo todo. Acho que mesmo o pensador, que é uma coisa estática, ele tem um certo movimento, uma inquietação, né, assim. E trabalha com poses até então não utilizadas, umas poses meio clássicas na área de escultura. Ele trabalha com uma coisa muito mais coloquial, mais humana, mais uma coisa que nós estamos aqui conversando, não é aquela coisa muito mais, né, mais trabalhada. Então, vamos passar um pouquinho, que isso tem a ver com o que a gente também vai pensar fazer. Vamos passar um pouquinho essa série, pode ser meio... Imagina isso aqui, numa escultura clássica, isso seria, né? Difícil, a não ser na época lá da Pompeia, assim, encontra umas coisas interessantes, mas vamos para frente. Então assim, havia o seguinte também, né, nesse caso. A vegetação existente lá era de folhas que a gente chama de coriáceas, que são folhas meio durinhas. Então as árvores eram tudo meio durinhas e a maioria era exótica. Bom, aí a gente falou, puxa vida, o Rodin, as esculturas têm uma inquietação, um movimento, o tempo todo as esculturas são muito, né, muito inquietas. E Salvador tem uma brisa que é 24 horas, né? Vocês conhecem Salvador, aqui, todo mundo. É uma brisa dia e noite direto, de janeiro até dezembro. Então a gente falou, puxa vida, como que a gente faz para conversar um pouquinho com as esculturas, para que essa coisa meio dura das árvores quebre um pouquinho. Daí a gente pegou, trabalhou com as herbáceas e as árvores, uma folhagem tal que o vento faz movimentar e pelo menos dança um pouquinho com as esculturas. Então a vegetação a gente trabalhou em função, ela vem a partir de uma ideia, então é muito mais fácil até você escolher, depois você tem uma ideia, que a gente chama de ideia força, né? Que é a ideia que estrutura o projeto. Bom, aqui são os esboços que a gente fez. Essa é a Porta do Inferno, que é uma obra muito conhecida dele, né? Grande, que é permanente também. Esse é o prédio de trabalho. Aí o piso foi um quadriculado de mosaico português. Os jardins acabaram alterando depois, já alteram, fizemos umas moldurinhas de ouro, fazem umas coisas, vão modificando.
A vegetação tem essa debilidade, quer dizer, uma coluna, uma porta, você não arranca facilmente, mas a vegetação é muito fácil de ser alterada. Né? As obras do Burle Marx, mesmo em São Paulo, grande parte estão descaracterizadas, sobrou o que foi civil. A parte civil e as árvores grandes, que são muito mais complicadas. Né? Vamos. Bom. Praça das Artes vocês conhecem, foi inaugurada agora uma parte. Todo mundo aqui conhece? Conhece porque ocupou. Ocupou lá, que é legal isso aí. Na verdade, eu estou mostrando esse projeto, a gente participou do paisagismo, mas é muito mais porque, uma desculpa, porque ele é bonito, né? Eu acho interessante, mas eu queria falar algumas coisas também aqui desse né? Vocês estudaram, viram um livro, alguma coisa sobre o projeto ou só foram lá? Hã? O Marcelo deu palestra aqui sobre ele? Quando? Todo mundo assistiu então? Hã? Senão eu me alongo muito, vou passando assim e falo umas coisas que eu queria mais, tá certo? Quem não assistiu, levanta a mão. Quem não assistiu? Tá bom. Então, quem assistiu, ouve de novo, tá bom? Então, eu acho, do meu ponto de vista, é uma das grandes obras dos últimos anos, públicas, em São Paulo. Né? Assim, é uma obra dificílima, você estoura um quarteirão, você cria um respirador numa área complexíssima, que é uma área de várzea, o lençol freático é alto. No meio do quarteirão, você tem que segurar as estruturas dos pés do lado e você cria praticamente uma permeabilidade com o restante, que acho uma coisa, do meu ponto de vista, maravilhosa. Assim, né? O que ele... Vamos mostrar aqui pela planta. Nós temos a Avenida São João, tá? A Conselheira Crispiniano, que tem o Cine Marrocos lá, e aqui o Engabaú, projeto da Rosa Arquives. Eles fazem o quê? Eles atravessam o quarteirão, uma via, só foi inaugurada aqui para cá, gente, e atravessa pela São João. Então, ele está tendo 3 acessos, você cria aquela permeabilidade que você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo, que se acabou, não entendo porquê, no Conjunto Nacional, né? Na Galeria da 24 de Maio, nós temos no Cine Metrópole, que é uma coisa que o movimento moderno trouxe muito rico para a cidade, que é essa coisa da permeabilidade. Hoje a calçada é calçada, a rua é rua e o prédio é prédio, cercado, emburado. Né? Eu acho que é uma retomada fundamental para o espaço público. Né? Eu acho que esse projeto, não estou só falando esteticamente, eu acho que no contexto de hoje ele é revolucionário, né? Porque o mercado imobiliário é cada vez mais pesado. Né? Fizemos só uma vantagemzinha que nos últimos 10 anos o neoclássico diminuiu um pouquinho, né? Mas o mercado ele é feroz. Então eu acho que é uma vitória mesmo da prefeitura, né? Independente do que a gente acha do prefeito do interior, mas enfim, eu acho que tem uma questão de uma liberdade interessante. Vamos então para vocês terem uma ideia. Então, nós estamos no Engabaú, né? Aqui é São João, aqui é o prédio já construído e nós vamos ter um acesso para Crispiniano. Bom, aí é fundamentalmente o que essa Praça das Artes? Ela é de dança e de música. Tanto que parece que na virada aconteceu muito isso aí, também tem vários espetáculos. Então ela era para ser simplesmente um anexo do municipal, mas acabou sendo uma obra quase que por si só. Né? Que o Marcos Cartum, Francisco Vanucci e o Marcelo Ferraz fizeram. Então vamos deixa eu ver o horário. Aqui é uma planta que vamos mostrar meio, passar rapidinho, planta, sabe uma coisa, você vê os cortes que tinha, tá vendo? Os volumes vocês vão ver melhor para a arquitetura. Bom, não sei se tem ali parte administrativa, tem sala de balé. E o que eles fizeram? Eles mantiveram 2 áreas que são tombadas e abraçaram com o prédio, que é o Conservatório Dramático Musical, que já é antigo, e a fachada do Cine Cairo, que é muito bonita em Engabaú. Eles incorporaram de uma maneira muito interessante no projeto. E o municipal fica lá atrás, vocês já viram. Vamos para. Então, bom, aí o que quando a gente foi chamado para o projeto, a gente foi chamado logo no comecinho, que seria bom. Aí o Chico apresentou, começamos a olhar, então tem essa passagem que é importante. Aí puxa vida, né? Vocês vão achar que eu sou um depredador de árvores. Falei, mas é uma coisa tão urbana, né? Assim, é uma passagem tão larga e ela tem uma importância, essa passagem tão grande, e essas palmeirinhas parecem palmeirinhas de tia, os vasinhos no meio de uma, mas não tem escala para ela. Mesmo porque na parte de cima, gente, elas são plantadas num quadradinho de 1,20 m por 1,20 m por 30 cm de profundidade, que é um problema complicado que os arquitetos fazem. Eles não pensam muito que planta tem raiz,
Porque nós temos que resolver o problema de botar jatobá num vasinho de, né, certo? Então, eu falei, conceitualmente não. Então, tira as palmeirinhas daqui, infelizmente tiraram, e a gente adensa, porque a lei exigia, na área premiada, faz um bosque de verdade aqui, um bosque de verdade lá. Onde é para ter, onde não é para ter, não é para ter. Essa coisa meio intermediária de ficar enfeitando, que o Sum Alex chama de verdismo, né? Esse livro é interessante porque ele pega 6 praças de São Paulo, gente. Ele mostra como que os canteiros, para a gente adorar a planta, atrapalham o convívio. Ele não convida para o espaço, né? Dependendo de como ele é colocado. Então, acho que a questão de você compatibilizar, calcular direitinho o que são áreas de convívio mais geral e áreas que são mais independentes, isso é um processo de arte, né? Tem que trabalhar muito bem a questão dos fluxos, para que você não fique andando, para que você convive e você flua no espaço, né? Fora também desníveis, que é muito uma linha californiana. É lindo desnível, gente, sabe, os patamares, acho que dá uma riqueza para o projeto, tem muito sentido em muitos projetos, mas existe uma mania de você ficar botando degrau onde não deve. 1 centímetro a gente já é suficiente para cair, né? Não precisa ser velho, precisa ter 65 anos como eu, mas é uma coisa, então, essa questão de você ficar olhando para o chão para não cair, em vez de olhar para a paisagem, isso é um dado fundamental, sabe? Essa questão de você ter o piso acessível e não ficar inventando história, inventa história na arquitetura, no espaço que tem, enfim, ela é fundamental, né? Estou dizendo assim, mas os californianos tiveram uma contribuição, né, gente? Vocês pegam o Olmsted, vamos discutir isso agora. Claro, tem uma questão, eles são fundamentais. A Catarina que eu diga, né, Catarina? Eu tenho que falar meio baixinho aqui para a Catarina, porque, né? Se a Miriam tivesse aqui também, a Rosa Cris, não podia nem falar isso aí. Vamos lá. Vamos para frente. Só falando um pouquinho sobre essa questão aí, né? Permeabilidade na rua. A gente fica num espaçozinho pequenininho, você não tem nem lugar para sentar. Não, tem que ter área permeável. Nós temos que batalhar para que as prefeituras trabalhem as macro-drenagens, tá certo? As grandes rios abram, quebram tudo que for possível, em áreas mais macro também. E nas pequenas também, mas quando for possível, né? Quando tiver contexto. Vamos para frente agora. Bom, aqui tem um trabalho que existe os jardins, na verdade, o projeto é muito mais de jardim sobre laje, áreas inacessíveis, e a gente trabalhou com vegetação que não exige quase regra, suculenta que a gente chama, né? Que ela segura, tipo cactácea. Vamos, também aqui é um estudo da gente, numa área que é só visual, você não tem acesso, né? Então, para evitar a irrigação o tempo todo, vamos para frente. A gente trabalhou com vegetação que é muito, tá vendo? Meio suculentas. Esse é um dado interessante, às vezes, em projetos, né? Assim, em áreas que você não tem como regar, a água é complicadíssimo, né? Assim, e é maravilhoso o espaço, sabe? Coisas suculentas, cactáceas, existe muita coisa interessante que a gente pode utilizar e que se rega a cada 15 dias. Também vamos para frente, vocês quase estão cansados. Agora vou mostrar umas imagens. Esse vão aqui na entrada, acho que é uma coisa meio única, tirando o MASP, né? Você entra pela São João, é um espaço lindíssimo que você pode usar para tudo. Só aquele problema de inauguraram para correr para as eleições. Tem hora que está fechado, você vai lá, está aberto, tem uma confusão de programa que a gente não tem ideia. Mas foi inaugurado só uma parte, tá? O acesso para Anhangabaú ainda não existe. Vamos só mostrar umas imagens rapidamente para vocês terem uma ideia do... Aqui, bom. Estamos na Crispiniana, mas vamos chegar depois lá para Anhangabaú, cortar caminho por aí. Esses concretos, gente, para quem se interessa, não queria ficar falando muita coisa detalhada, tem pessoas que não são aqui. É uma inovação no Brasil, tá? Porque não é pós-xadrez, coisa aqui. Tem 3 tons, tem o concreto natural, tem o amarelado e tem o vermelho. Esse ele é sistêmico, ele é misturado no concreto, é uma empresa que faz isso, e você tem que calcular com a empresa, porque se você puser mais que 4%, dependendo da concretagem da cura, ela enfraquece o concreto, tá? Então eles vão dizer para você, para esse concreto você pode utilizar 1%, que é pouquíssima coisa. Você consegue tons lindíssimos de concreto agora, né? Que eu acho que dá uma coisa interessante de você demarcar, né? Sem ficar pintando só e ficar
né? E não desbota. Só vai ficar preto pela poluição aqui no centro de São Paulo, mas de resto não tem. E aqui é uma escultura que depois vai ser deslocada ali, que é do Verdi, que está aí no Engabaú meio jogado, eles vão colocar ali. Vamos para frente. Esse vão é muito bonito, né? É a linguagem da Lina, na verdade. É a Lina Bobardi. É máscara, é máscara, é. Legado, né? É o legado, Eu não sei se você explicou no começo, como você falou, tem algumas pessoas que não são da área da arquitetura. Esse escritório é o escritório dos filhos da Lina. Exato. Filhos da arquitetura. Agora tem um dado interessante, gente. Eu vou falar de algumas áreas que a gente conhece, porque assim, é muito difícil ter uma mãe como a Lina. Concorda? Ela tem uma força no projeto. Se você pegar o Sesc Pompeia, gente, é de uma revolução, desde em termos de gabarito, porque você tinha a fábrica no gabarito pequenininho, e ela faz um prédio de 50 metros de altura. Isso quebrava os esquemas antes de você ter uma relação do espaço tombado com o outro. Ela quebra isso, ela vira do avesso e traz uma linguagem que não era muito usual na época, não era tão considerado bonito, tá certo? A Lina tem uma frase muito interessante que ela fala o seguinte: eu não quero fazer o bonito, quero fazer o feio. Acho muito interessante o que ela fala, não é o decorativo, o feio quando você inova, às vezes você não faz o que é de comum, né? Picasso, quando surgiu, aquilo era, só achava horrível, né? O Van Gogh só vendeu dois quadros, para você ter uma ideia. Então, tem uma questão de você, da inovação, do que você faz, mesmo contra a corrente. Sou meio apaixonado pela Lina, então vamos para frente. Aí são os requadros que tem no Sesc Pompeia, praticamente, né? As salas internas. Esse ilustre, gente, é uma obra-prima, viu? Eu não sei o nome do artista que fez, um número técnico, é um emaranhado, parecendo cipó, parecendo capim. É lindo aqui. Aí puxou uns fiozinhos, é de uma delicadeza, né? Bom, aqui são tecidos, também de um artista, que não lembro, né? E essa parte eu terminei, a parte lá da Praça das Artes. Se vocês quiserem interromper para esclarecimento, gente, tudo bem, viu? Coisa mais polêmica eu gostaria de deixar para depois para o final, para a gente depois discutir mais à vontade. Tudo bem até aqui? Eu tá ainda o soninho ali, tem umas pessoas com sono, mas eu vou dar uns berros de vez em quando, tá bom? Bom, vamos mostrar uma praça. Eu queria mostrar a praça não tanto pelo que ela é, mas tem umas coisas que a gente enfrenta em praças públicas em geral. Isso aqui é uma área de São Bernardo. O prefeito falou que quer fazer uma praça lá, embelezar, mas não queremos água. Água dá muito trabalho, então tá bom. E não gastar também exagero de dinheiro. Então vamos para frente. A gente encontrou a praça desse jeito, como todas as praças do Brasil, né? Que é uma coisa meio clássica, canteiro, árvores normais. Em planta, vocês vão ver que vai ser uma coisa meio assim, não quero me alongar muito. E a gente resolveu fazer uma pérola de ferro de 40 metros de comprimento. Esse vai ser o elemento fundamental, já que não pode usar água. A gente vai reformular o traçado, né? Mas eu queria falar mais sobre essa praça, é o seguinte. Era uma praça só de passagem, circulação, que é um ponto de ônibus. À noite ficava meio escura. E aí, os comerciantes do entorno, a gente fez uma reunião com eles na igreja. Eles falaram: a gente não quer que isso aqui tenha banco nenhum, porque vão fumar maconha, vão transar não sei o quê, esse negócio todo que o pessoal fala. Eu falei: mas como? Uma praça é para ter convívio, né? No final do fim, uma discussão. O Gênio e a Catarina participam de reuniões assim, são discussões complexas, né? Assim, você tem que, no fundo, de certa maneira, convencê-los, né? Eles vão ficar em volta da praça. Não que eles são donos da praça, mas tem um dado que, né, de você ter que ouvir e ter que tentar discutir, né, convencer. Se não convencer, a gente falou: não, nós vamos transformar isso numa praça de convívio. Bom, então acho que o que a gente conseguiu aqui, no fundo, não é tanto uma vitória estética, mas é muito mais de conseguir transformar num espaço de convívio. O cara da banca de jornal não queria. Eu falei: gente, o cara tem que comprar o jornal, você não quer uma mesinha para o cara sentar para ler? Não. E vem travestindo-se à noite: vocês não estão aqui, vocês não moram aqui. Tá bom. Tem que ser um lugar meio escurinho, o pessoal puxa fundo depois daquele lugar. Vamos
E tem uma escultura que é histórica ali, que é uma coisa dos italianos, então a gente teve que manter, achamos que fosse bronze, como foram tirar um plasticão marrom que tinha por cima. Vamos restaurar com o máximo cuidado, vamos ver que era um plástico marrom. Vamos lá, vamos para frente. Então a gente mudou o traçado, né? Vamos. Próximo. É o desenho que o Alexandre trabalhou comigo fez, né? Essa pérgola. Primeira vez que a gente trabalha assim, porque ela teve que ser feita fora e ser encaixada. E a gente tinha uma tipuana que a gente queria abraçar. A gente falou, e se as peças não encaixarem na hora no tronco, né? A gente acompanhou bem isso aí, né? Então a gente ficava meio. Que altura dessa pedra? Tem 4,5 metros, né, Aline? Você que fez executivo. E ajudou lá. Vamos lá. A praça não tem nada especial, mas é muito mais que. Olha lá, monumento. No fundo a gente trabalhou meio a praça em torno daquele monumento que já existia, né? Então vamos. É uma praça simples, não tem muito. Pode passar, né? A vegetação no final acabava, né? A verba acabou, acabaram plantando melhor do que a gente queria. Tipo. É. Tá bom. Está sendo bem frequentado, assim, Hã? era um lugar de passagem, agora Virou um lugar de lugar. Não. Eu queria dizer o seguinte com vocês. Vocês vão querer intervalo agora? O que vocês acham? Tem aquele projeto prometido que ele está aqui. Quer ver já antes de sair do café? Não sei. É? Café? Não. Não? O projeto prometido? O projeto prometido. Bom, antes do projeto prometido, vamos passear um pouquinho pela Mata Atlântica. Aqui era assim. Vocês chegaram a conversar com os comerciantes depois da Chegamos. realização? E gostaram. Porque assim, não de participação é uma coisa complexa, porque assim, como o Gilberto tem uma frase bonita, ele fala assim, o povo sabe o que quer, mas ele também quer o que ele não sabe, né? É uma coisa, como que você mostra uma coisa que vai ser, né? Vocês estão acostumados com aquele esquema deles. Falando, a gente ilumina bastante a praça, o problema é esse, né? Ilumina, só que não põe guarda, então você não tem vigia. Isso é um dado, né, complicado também, você não tem vigilância. Portanto que a Praça Central estão querendo cercar, uma coisa que é Tem absurda. esse conflito, assim, né, do paisagismo ser convocado para inibir desde banco de ondinha, assim, né, que vem se deitar, e aí a população sem teto de São Paulo desafia, porque eu vejo pessoas, homens e mulheres de rua, né, a população de rua dormindo em banco de ondinha, há tipos de vários artifícios, né, lá em Vila Madalena tem várias situações debaixo do viaduto, e o paisagismo é convocado para inibir população de rua, e vários tipos de apropriação considerados indesejáveis. Desejável. E também uma coisa que é comum em todo lugar agora, né, assim, tanto que a gente bolou uns bancos, ó, para isso, ó. Skatistas sobem tudo que pode, né? Skatistas o quê? Sobem tudo. Não tem banco, isso aqui é uma maravilha para eles. Então vamos fazer pelo menos com a borda arredondada, que já quebra de uma vez, tá vendo lá? Que já é para eles vêm mesmo. Não tem como que você vai impedir, né? Não sei se tem que impedir, né? E eles queriam um banco de ondinha, mas aí depois falaram, não, a gente quer que você ponha isso aqui, né? Esse negócio aqui. Cada um vai. Esse é um de cada um para sentar para organizar o pessoal. Eu falei, gente, o pessoal, os moradores de rua, dormem no chão, põem jornalzinho, não é esse problema, né? É uma visão, em vez de resolver a questão mais estruturalmente, como que se faz para resolver a questão social, fica através do objeto criando mais cercas do que já existem, né? Mais muros ainda. Vamos, antes do projeto que vocês estão querendo, vamos para frente. Queria mostrar um pouquinho a prova. Dar um passeiozinho no projeto aí da Mata Atlântica. Vocês passear. A gente está procurando nascente disso aí. Espera um pouquinho. Volta um pouquinho. Primeiro, Sabe porque quando eu fico vocês conhecem a Amazônia? Quem conhece a Amazônia?
Pouca gente. Pouca gente vai para a Amazônia, que é uma paisagem lindíssima. E tem uma diferença interessante que eu senti assim. Cada Amazônia assim, é um lugar que eu chorei quando eu vi. Ela não tem a riqueza de cores, de vegetação, como bromeira, como tem a Mata Atlântica daqui da nossa, que é interessante isso, né? Bom, mas vamos dar uma passeadinha um pouquinho para vocês descansarem. Próxima. Aqui, a gente está procurando uma nascente aqui de um córrego, tá vendo? Achamos no final, igual Indiana Jones, um buraquinho. A Nina, a Ana Karina, que trabalhava com a gente, foi junto. Vamos lá para frente. Pode ir. Essa água, eu tenho a impressão que ela deve ser quase despoluída, porque não tem muita contribuição. Essa é a Nina, imitando o Bully Marx. O Bully Marx tem uma foto assim, né? Próximo, deixa eu ver a próxima. Bom, para aí. Então, gente, olha, esse correguinho, essa água é quase despoluída. Eu estudei 7 anos aqui na FAO. A gente inaugurou o prédio novo, tá, gente? Aqui é tudo meio adolescente perto de mim aqui. A gente inaugurou, em 69, entrei aqui, saímos em 75. Né? Esse prédio, para nós, é uma revolução, né? Assim, mesmo que você morra de frio, congelado no frio, torrado no calor, eu acho que é uma aula de espaço, de a cidade que entra, uma praça interna, é uma coisa foi muito rico, né, para nós todos assim. E esse córregozinho, gente, que é do nosso nariz aqui, eu fiquei conhecendo agora, né, que é do Instituto Butantan. A gente se embrenhou no meio do mato lá. Esse é o projeto do Instituto Butantan que eu vou explicar para você, é um plano diretor que a gente fez para o pessoal, professores da FAO, tá? Aqui está a USP, né? Aquela Avenida da Geografia. Esse córrego corre aqui, ó. Possivelmente seja despoluído porque você não tem contribuição de nada ali, né? Assim, né? Depois eu vou mostrar, a nascente vem aqui, vai embora, ele é canalizado e sobe. Vai para o rio Pirajussara, né? Depois vai para o Pinheiros. Então nós temos o Pirajussara, aqui a Corifeira de Azevedo Marques e a Vital Brasil, que entra, mas a gente não tem muita vontade nessa cancela aqui de entrar no Instituto Butantan, porque tem uma cancelinha que te inibe e não convida a gente da USP para entrar. Então, na verdade, isso é um espaço, né? E quando o arquiteto disse, você não queria ajudar a fazer o plano diretor? Mostrou essa foto aérea, eu falei, espera um pouquinho, Instituto Butantan? Sim, mas isso aqui é uma área privada? Eu perguntei, né? Essa mata maravilhosa. Não, isso pertence ao Instituto Butantan. Eu falei, mas como? Como? Porque assim, vocês só conhecem o caminho das cobrinhas, que a gente vê desde criança, né? Assim, que é a área mais cultural e a área dos museus. E essa mata linda está aí parada, no certo sentido, sem uso público. Então, qual que foi a ideia do atual diretor, que é o Calil, doutor, que é um médico, porque o Butantan pertence à Secretaria da Saúde, não é a cultura, né? Assim, não é, enfim. E aí ele resolveu transformar isso aqui, restaurar os prédios e transformar essa mata e tudo isso aqui num parque público. Então a gente fez um plano diretor correndo, participaram daqui. Então o Ventura, o Jesus, o Santana, o Nobre, o Xavier, o Paulo César, enfim. E aí fizeram correndo. Por que correndo? Porque eles queriam apresentar rápido para o governador e para o ministro lá esse projeto para poder depois ir implantando devagarinho. Então a ideia que eu vou mostrar para vocês aqui é um plano diretor máximo que eu acho que, independentemente da questão do traçado ou não, a importância que tem é abrir isso aqui para a cidade. Imagina, numa área que tem carência de parques, né? Essa área toda a área, que é 768 mil metros quadrados, essa área toda, incluindo, ela é maior que o Parque Vila Lobos. Você vê como que a gente tem um... Eu vou mostrar, depois tem o dado aqui, tá certinho.
não chega a 800 mil. Então, é uma área que é utilizada fundamentalmente, né, por uma área de produção, porque vamos para frente, eu vou mostrar para vocês. Ó. Agora, o Butantan, todo mundo deve conhecer, quando criança eu lembro, né, é uma coisa histórica no Brasil, é um dos institutos, né, é um dos complexos mais importantes do mundo, né, começou muito com a sorologia para cobra, na verdade não começou nem para cobra, começou com a peste bubônica, olha lá, tá vendo? De combater em 1899. E a partir daí começaram a fabricar várias vacinas, hoje fabricam para dengue, para hepatite, para uma série de coisas, então é um instituto de pesquisa fundamental. Lá você tem produção e tem pesquisa. Existe uma briga das diretorias, houve, né, uma discussão para qual que se deveria dar mais ênfase, se é para produção, se é para pesquisa, enfim, né? Então, aqui vai ser o seguinte, tem questão cultural, que são os museus, e tem questão do lazer, que é todo o parque, questão da produção e a questão da pesquisa. Os prédios vão ser restaurados, né? O Condefaz até aprovou os projetos e é um projeto mais para médio e longo prazo. Então, acho que a grande coisa é essa permeabilidade e outras. Gente. Originalmente, ela possuía 4 milhões de metros quadrados, daria quantos Ibirapueras? 1.200, 3, 4 Ibirapuera. Com a USP ficou 3 milhões e pouco. Então, foi cedido para a USP. Então, a USP é filha do Butantan. Né? É um dado... E acho que deveria ter sido desde o início uma coisa só, né? Você tem, dividindo a gente desse córrego lindo, tem um muro. Não é nem gradil, né? É para você não olhar mesmo, né? Então vamos lá, então, foi tombado pelo Condefaz, né? Tanto que o projeto tem que passar pelo Compresc, que é o órgão de aprovação municipal, tem que passar pelo Condefaz, pelo DEPAV e uma série de coisas mais, que nós estamos nessa parte de aprovação, uma parte também difícil, né? Por quê? E aí acho que é uma questão também que sempre tem uma discussão voltando à questão de natureza e cultura. Quando a gente foi apresentar o projeto para a direção do Condefaz, a diretora falou assim, ó, mas o que vai ser essa mata tudo aqui? Eu falei, vai ser uma área de uso, né? Vai ter ciclovia, o pessoal vai circular, vai ter, lá em cima vai ter um centro de educação ambiental, vai ter quadra, o pessoal vai poder, é para usar, porque você mantém um espaço utilizando, né, de forma correta, né? Essa é a maneira legal. De jeito nenhum. Isso aqui é para ser uma área só de preservação, que é uma discussão complicada, né? Uma coisa mais preservacionista, que tem certas áreas do Brasil, não tem dúvida, com áreas que são mais urbanas, que têm outro caráter, porque a gente não está numa zona rural. Como que você trabalha essa questão, né? E a gente conectou o projeto com... Tem um circuito de ciclovia aqui, Vila Lobos, Ibirapuera, Parque do Povo, a gente conectou e fez umas aberturas para o bairro, para a escolinha da Vila, umas aberturas também, umas saídas. Bom, isso aqui, gente, consegui ver essa foto do lago que era originalmente esse córregozinho que eu mostrei para vocês. Era um lago, aí ficou, acho que deve ter esgotado o lago, ele foi se naturalizando, a vegetação cresceu, tanto que logo que a gente pegou o projeto, a gente falou assim, vamos botar umas passarelas, um negócio, deck, aquelas coisas que a gente tem mania de fazer. Chegamos lá, falamos, de uma delicadeza, foi tão recuperada a vegetação do entorno, da mata ciliar, vocês viram que beleza? Isso aqui é para ser uma área sensível, no máximo pode um passarelinho de vez em quando, né? Mas é uma área, essa é para ser preservada, essa não é para ser muito, né? Mas deve ter ficado uns brejos aí. Não, esse córrego existe. O córrego já existia, porque esse lago tem de água corrente, né? Eles mantiveram, isso aqui ainda existe, essa passagem, né? A gente utilizou para passagem, é uma barragemzinha. Vocês viram aquela queda. Mas a gente teve a delicadeza de falar, não, isso aqui é para manter, deixa a mata tomar e vamos enriquecer, né? Então eu queria saber, a gente tentou ver no memorial, a gente não sei, eu vou perguntar para o Xavier, sabe, viu? Da década de 70. Não, acho que nem 70, acho que antes. Década de 50 deve ser. A água limpa até parece, não sei se é reflexo do céu. Parece que a verticalização da cidade, eu acho que é mais recente, né? a cor, não é 50, não. É mais depois, tem razão. 60 e 70. Mas esse é o lago da Flor do Lago.
Hã? Naquele lugar que mostrou com aquela mata toda, há 50 anos atrás, estava daquele jeito. É isso? Se vocês quiserem visitar lá um dia, até é legal vocês visitarem esse córrego, gente. É um passeio lindo. Cidade da Mata. Deixa quieto. Não, Deixa quieto. Maninha. é só não estragar. Ah, mas pedir autorização dele. A gente pode pedir autorização para vocês. Ele vai pegar atrás de. E é perto daquele prédio que pegou fogo, sabe? Estão refazendo agora. Né? Então você vê, de uma riqueza tremenda isso aí. Né? Pelo menos se tirasse o muro da USP, né, e criasse, seria já uma coisa. Vamos para frente. Bom, a gente tem a vista do Pico de Jaraguá, que beleza da parte mais alta. Vai ter umas vistas interessantes lá. Vamos. E aqui é o que. Vai ver a próxima foto, você pode ver como. Volta, por favor. Aqui é um eixo importante que existe de passagem. Né? Depois eu vou mostrar o projeto como que ele ocorre. Esse eixo que a gente chama de rambla, uma ramblazinha. É que pra você ter uma ideia como que é. Quem não conhece o Butantã, para ter uma ideia meio como de algumas coisas. Vamos? Então, o projeto arquitetônico, o que faz? Eles vão tirar, que foram colocados... Opa! O projeto de reflorestamento foi só com vegetação nativa? Ela foi meio Deus dará. Não, teve, olha, tem um pesquisador que fica no centro daquela parte mais alta, que ele plantou muita coisa numa certa época. Nessa. Mas, de uma maneira geral, ela foi se recuperando, regenerando de uma maneira espontânea. Porque lá não é muito área de acesso, é uma área meio independente. Né? Então, né? Tem umas trilhazinhas que o pessoal deve namorar, passear por ali, mas não é um lugar meio preservado, né? No projeto. E foi criada uma série de puxadinhos, sabe? Puxado aqui, puxado ali, é um Frankenstein. Então vai tirar os puxadinhos, concentrar alguns prédios, né? Aumentar a área de pesquisa, e aí nós vamos falar um pouco sobre agora. Esse aqui é um projeto do Koga, né? Que é um museu de microbiologia, museu bonito, gente, se puderem conhecer. Do Kogan, do Márcio Kogan. Vamos. Mas ele é bonito internamente, também ele é muito, né? É. Então, Vital Brasil, que tem o nome daquela avenida, que foi diretor primeiro, né, do Butantã. Parece mais um Sherlock Holmes, né? Bom, para quem vocês estão trabalhando aqui, tem uns grupos que estão trabalhando a questão do entorno daqui, existe um plano, vocês sabem que existe uma operação urbana chamada Vila Sônia, para toda essa área, tá? Elas estão vendo as ruas de lá, o Butantã está meio próximo. A Vital Brasil vai ficar verticalizada, então é bom saber que vai ter um impacto, porque aqui é considerado uma área que tem densidade ainda média. Ou seja, dá para botar muito prédio, segundo o mercado imobiliário já deve, se vocês quiserem comprar alguns prédios, fazer umas cooperativas para comprar enquanto não sobe, mas os caras já devem ter comprado tudo. Então, assim, é uma operação urbana grande, né, que pega também o Eliseu, o Corifeu. Vamos no próximo, só para... Isso aqui é Vital Brasil num projeto de verticalização. Pra vocês terem uma ideia como que vai se tornar isso aqui. O impacto, aquela rua a avenida do metrô. Diretriz, vocês vão ler, tá? Para não ficar repetindo o que está lá. Então, vou pôr uma por uma e vocês, por favor, vão... Tá bom? Vocês descansem um pouquinho lendo. Isso foi, fazer parte da encomenda, né, do projeto? A gente que criou. Foi Nós que criamos, Todo mundo já leu?
depois de ler, Tem mais, né? Desculpa, gente. Eu achei que tinha mais aqui. Mas a vegetação não é fundamentalmente, tem muita vegetação nativa, mas é fundamentalmente exótica, tá? Exigiria muito manejo, assim, muita alteração para se fazer um parque público. Não. Fundamentalmente a ideia de trilhas. Assim, Então, né? já existe uma circulação no parque. A gente manteve, a gente abriu uma área de estacionamento lá para trás, queria um centro de educação ambiental, onde já é peladinho. Então, está tendo só uma discussão grande que é em relação onde fica o centro de pesquisa. Tem uma discussão grande se devia ficar do lado da USP ou do lado de lá, mas aí é uma coisa que também é discussão ainda. A gente tentou ao máximo usar áreas já que já são impactadas. Ou que a vegetação não tem importância, que é tipo leucena, tem invasora, né? Umas cipuanas. E esses acessos vão permanecer os mesmos? Porque só tem essa porta. Não, eu vou mostrar no projeto. Então, olha aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar esse esquemão aqui que a gente fez, tá vendo? Ó, vocês estão na Vital Brasil, estão no metrô aqui, né? Que vai possibilitar agora atravessar atravessar como uma avenida pelo Butantã para ir para a USP, né? O que dá? 1 quilômetro e pouco, sei lá o que, dá falta lá. Essa área aqui, ó, que é a área da Avenida da Universidade, que é educação, é uma área de produção, que é uns prédios meio pesados ali, uma área onde se produz. Essa área do centrão que a gente conhece, né? Que é a área de pesquisa, que são as coisas das serpentes que todo mundo conhece, tem o macacário, tem o biotério, que eles chamam, que são os lugares que trabalham com animais para pesquisa, enfim. E o eixo de lazer e a ramblinha que a gente chama aqui, que atravessa, e a gente vai alargar isso aqui para entrar para a USP, né? Hoje você entra por uma portinha com uma cancela com guarda ali que até pode entrar, mas eles vão te encher o saco. Mesmo com essa entrada aqui, né? Ela teria que ser mais Não, explícita, tem que ser muito mais assim, explícita. Ela vai para uma ruazinha. Ela vai para uma ruazinha. Toda tortuosa. A gente abre. É fácil chegar É. no canto. Assim, né? E essa área aqui é uma área que a gente chama de parque, tudo é parque na verdade. A gente queria considerar como que pesquisa e educação tivesse inserido no parque, que é outro conceito. Mas vamos chamar essa área mais independente. A gente fez os acessos por onde? Olha, a gente tem um acesso para aqui, que é perto da escolinha da vila. Lá por cima, que é o CEPAM, que antigamente você via, é uma empada, né? Foi coberto de vegetação, né? Tem umas quadrinhas. Tem lá pela USP, tem o que já existe, tem uma entrada por aqui independente para ir para lá e uma aqui. Então criou uma certa permeabilidade com o entorno, que é fundamental para o parque, né? Bom, vamos... Olha, aqui está um centro de pesquisa novo, que é uma discussão que houve, né? Assim, se deveria ocupar essa área ou uma área mais perto da USP. Vocês vão mexer nessa água, Raul? Essa área ela vai ter estação de tratamento. Mas eu digo assim, ela vai continuar... Não, vai continuar a ser aberta. Cachoeirinha, corredinha. Não, olha, é o seguinte, esse aqui é o córrego que vocês viram, tá vendo? O nascente está aqui, de repente ele é tamponado para ir até Pirajussara. Esse aqui é outro, que é um cocosal. Isso aqui é uma coisa horrível. Então a ideia é que a nascente não fica aqui, a nascente fica mais para diante, que é um problema. Então, sem criar um sistema de esgoto para despoluir. Ali não, a nascente está aqui dentro, então você tem o total domínio da... Né? Então, e aí a discussão que tem na lei que eu... Desculpa. Não, tem que ser a cena d'água, porque você disse que colonizou já a vegetação, talvez vocês não venham a mexer nisso. Deixe apenas uma coisa de prédio, mesmo. Deixar do jeito que está. Essa lâmina d'água não vai aparecer em nenhum momento. Não vai ter lá. A gente até pensou abrir um pouquinho, né? Mas como você tem uma coisa muito pirambeira, você mexe muito com a vegetação que já está no entorno, né? Mas isso pode se pensar ainda, né? Dar um alargamento para uso. Bom, e ali o Pirajussara, né, como a Catarina mostrou no caminho, que é um córrego quase que oculto. Então, é muito que os córregos de São Paulo que ocorreram com eles, que eles foram ocupados, tamponados, né? E o São Paulo é uma cidade muito rica em termos hídricos, e a maioria dos córregos foram tamponados e hoje estão tentando recuperar, só que o gasto é muito maior, mas acho que seria uma poesia para a cidade. Vamos para frente.
Bom, aqui é um projeto meio no geral como que foi feito, tá? Essa área eles vão também construir novas fábricas aí. A gente trabalhou toda essa área aqui. E aqui manteve meio os caminhos existentes, a não ser aqui, que era um centro de pesquisa que a gente usou como centro de educação ambiental com quadra. E até foi questionado, por que tem que ter quadra num lugar desse? Né? Então a gente tentou trabalhar também, inclusive, a questão dos equipamentos da linguagem com uma coisa do Butantan, que é uma coisa ligada aos animais, uma coisa ligada à pesquisa. Então, ao mesmo tempo, você podia fazer brinquedos com essa temática que é uma temática que também tem um dado concreto. Essa área é uma área que você não pode ter muito acesso. Sabe? É uma área delicadíssima, essa questão de contágio. Você tem que isolar umas áreas, não tem conversa. Vamos ficar andando de bicicleta por aqui, não vai andar de bicicleta por aqui. Vai ter um guardinha, tem que ter guardinha. Né? Então, as áreas mais assim, suscetíveis, seria muito mais daqui para cá. Isso é que percorre toda a volta. Né? Mas dá a volta meio longe tentou afastar um pouquinho da área mais APP. E tem um passarelona aqui que cruza, o pessoal circular. Bom, tudo bem até aqui? Aqui é um mapa, depois se vocês quiserem ler o que tem o quê, em casa vocês vão ler, porque agora não vamos dar nada. Pois não. Essa história da conservação e tal. Como é que está isso no Condefar? Vocês já Condefar Compress passou. Passou no Problema nenhum. Condefar também não tem problema nenhum. O problema é como a vegetação vai ser trabalhada aqui dentro. O DEPAV amanhã nós temos uma reunião com o secretário cedinho, porque mudou o secretário. Então, o secretário antigo, o Eduardo Jorge, eles tinham uma visão com relação ao projeto. Por quê, gente? Aí tem uma questão importante. Assim, é um projeto especial, tá certo? Eu acho que a questão de você tirar uma árvore daqui, uma árvore dali, que em determinados momentos você tem que tirar para construir, não tem jeito. Então, muitas vezes, para você ir pelo caminho burocrático, que eles chamam do balcão, a visão fica, e não é que estão errado. Ele segue as norminhas direitinho. Você pode empacar e você não sai nunca. Eu acho que tem que ter uma discussão mais ampla e mais sistêmica e mais do conceito com o secretário, que é uma discussão de Estado, né? Assim. Então, para discutir o que significa um projeto desse, o que é o Butantan para o Brasil, né? Assim. E daí você não fica com aquelas burocracias desnecessárias, né? Colocando, acho que tem que ter um rigor, né? Desde que o Cabral entrou aqui, acabaram rasando tudo, mas tem que ter um rigor, mas tem que ter um entendimento também do que significa cada área. Então, o que é? Aqui vai ser um parque de preservação? A gente batalha para que não seja, para que seja um parque de uso, né? Hoje é um enclave. O que é um enclave? E não é uma questão de pular o técnico, aqui esse Exatamente. balcão, ele tem nível de deliberação, ele pode também não seguir as resoluções. Então, você precisa de fato fazer uma discussão no outro nível que tem esse poder discricionário porque senão fica parecendo, aquele técnico de balcão é um tapado. Não, ele tem um nível de deliberação que não permite a ele. Exatamente. Essa discussão. Então é uma discussão de outra escala. E são técnicos competentíssimos, né? Mas tem uma coisa, também eu acho que a gente não quer dizer que a discussão seja eminentemente técnica. Tem um outro exemplo, do qual o Raul fez parte também, que é o Parque do Pedroso, lá em Santo André, né? Áreas mananciais, a mesma questão daqui, só que numa escala muito maior, nem sei quanto o Pedroso tem. Muito bem. Mas é um parque gigantesco, com muita mata e tal. E também rolou essa discussão se era um parque público ou unidade de conservação. E o que parecia ser um embate entre preservacionistas e urbanistas com sensibilidade para o espaço livre público, acabou ferrando geral na correlação de forças quando o Rodolhão passou e acabou com tudo. Passou por cima de manancial, passou por cima de tudo. A compensação até hoje ninguém sabe como é que foi feita, vai ser feita. Então, assim, tem uma hora que esse aqui é um pedacinho pequeno que talvez não interessa
unidade de conservação e parque público desapareceu. Um impacto feroz dessas intervenções. Que é a contradição que tem geralmente entre o setor de habitação com áreas verdes, né? Com a área ambiental, que a habitação quer construir, tem que construir, né? E o que quer preservar, quer plantar. É um falso conflito, porque ambas são, né? Um tem que pensar no outro, não é uma coisa que não é uma briga, né? Mas geralmente os órgãos públicos é um embate danado, né? Vamos para frente. Aqui assim, que fez um estudo da vegetação das áreas vegetais, classificando cada uma delas. Existem umas áreas que são super ocupadas, é linda essa mata aqui, é lindíssima, essa parte também aqui, é que são umas áreas de eucalipto. Aqui é uma área meio apelada, que começa só a adensar, então a gente fez uma classificação para depois poder botar o projeto em cima, tá bom? Vamos. Depois vocês verem o textinho ali. Aqui é o que a gente chama da Rambla, a gente vai abrir esse espaço, que hoje é um espaço meio esquisito, ele é para carro, ao mesmo tempo não é muito. Eles têm umas exposições assim, queria que fosse um lugar para tudo aqui, que é o grande eixão que vai cortar, né? Então vamos. Mas o carro vai passar. Passa, mas passa só para casos, né, de manutenção eventuais. Nem o carro não vai passar. O seu não vai passar, gente. Legal. E o meu também não, porque eu não tenho carro. Então não tem jeito. Vamos para frente. Vai. Essa imagem aí tá jogada, né? De onde foi isso? Vamos ver a próxima. Não, agora... Mas aqui são umas referências, como é um plano diretor, a gente não vai ficar fazendo um projeto de mobiliário, então a gente pega umas referências para mostrar como que vai ser o clima, né? Então isso é para vocês, o que vocês fazem o tempo todo aqui também na escola, né? A gente pega umas imagens mais bonitas, não vai ficar assim, mas enfim, a gente mostra para eles para brincadeira. Eu achei interessante esse projeto da Marta Schwartz, porque lembra umas cobrinhas, né? Assim, os bancos tem uma anterior, a da Marta, né? Tem uma história bonita. Um dia a Catarina contou para vocês daquele parque que o Richard Serra tinha uma escultura numa praça de Nova York. Ficou 10 anos uma discussão, porque ele colocou uma escultura de aço cortem, de acho que 30 metros de comprimento, por uma altura enorme. Ele impediu a circulação do fluxo normal e saiu uma discussão que teve durante 10 anos em Nova York, interessante, a questão da obra de arte, de você impedir ou não o fluxo, de você fazer as pessoas pararem, mas depois de 10 anos foram de madrugada e tiraram. Aí a Marta Schwartz fez um projeto muito lindo também, né, com esses bancos, como que um banco pode ser um elemento estruturante numa praça, né? Vamos para frente. Então uma referência de cobras aí. É muito interessante isso aí, né? A Aline contribuiu muito nesse processo todo, esses anos. Né? Assim, essa passarelinha um pouquinho mais. A gente está falando dos californianos, tá vendo, gente? Está cheio de referência. Esse aqui é o parque que vocês já conhecem, já ter visto, que é uma beleza, que é Eu não sei se todo mundo cidade de Toronto. conhece. Porque Brejo, Esse parque é meio obrigatório de visitar. esse parque você tem que visitar, gente. É o Parque Toronto, feito no tempo da Erundina, e tem um dado fundamental aqui, porque Brejo, Mangue, Cerrado e Caatinga é para se acabar com tudo. Prefeito, isso daí é tudo bobagem. Os top, o que é? A Mata Amazônica, tem uma coisa meio assim de, né? Então, assim, Brejo é uma coisa do ecossistema fundamental, porque é o rio mais largo, né? É onde o rio dorme no tempo de cheia. E aí, essa passarela passa por cima de um brejo, manteve o ecossistema, não ficou aterrando, fazendo um laguinho artificial. E acho que é uma aula interessante de ambiente, né? Vamos, muito pedagógico. Vamos... Na verdade, esse rio Pode, foi né? represado para criar uma grande lâmina d'água. Aí São Paulo, em parceria com a cidade irmã, tem esse negócio de cidade irmã, Toronto, não sei porquê, é cidade irmã de São Paulo. E aí, na época da Luiz foi feita uma parceria e esse córrego que vinha foi represado, criou-se essa lâmina d'água, introduziu-se essa vegetação de brejo, e a ideia do passadiço também era
você tivesse a oportunidade de contemplar o brejo com a sua qualidade estética, né? Eu acho esse parque um dos mais bonitos de São Paulo. Oi? Sem pisar no brejo. Sem pisar no brejo. A vaca vai pro brejo. Sem pisar no brejo. Eu fiquei sabendo esses dias que taboa é comestível. Aquele marronzinho. Um biólogo do Rio mostrou isso numa reportagem interessante. Até o talinho você come. Bovinos, né? Bovinos. Não, por humanos. Você faz comida com isso. Vão lá, procura numa. Menos Natal que não come isso daí, mas na terra come. Vamos lá, Aline. Ele pesquisou muita vegetação assim, silvestre, e começou a pesquisar o que é comestível e o que não é. Né? Bom, a gente vai utilizar também. Como você tá bom? Vão lá, vão no Google lá, gente. Na dúvida é só experimentar. Só experimentar. Bom, aqui é muito para mostrar esse tipo de piso, que é um piso permeável, que a gente chama, né, de PTA, piso de terra e areia. Isso é importante porque Rio de Janeiro tem muito, Europa tem muito, né? Muitos parques tradicionais tem, né? Geralmente é legal mais em área plana, mas você consegue uma coisa bonita com desenho e uma coisa permeável. Vamos. PTA é piso de terra e areia. Você mistura o solo local com uma areia meio clara, você cria uma drenagem legal. Você com um piso que não é tão fofo quanto a areia de playground e nem é de chão batido tão duro. É uma coisa meio intermediária, você tem um desenho, porque ele fica meio clarinho, né? É muito interessante para usar. Essa ideia assim, gostosa de quando a gente quer fazer caminhos de terra batida, né? A terra batida no solo argiloso de São Paulo compacta até com pisoteio. E arenosa é difícil também, né? O PTA é uma boa solução. Boa solução. E é muito usado no Rio, não sei se aqui em São Paulo. Ô, Aline, vai ter esse. Essa foto do dia Dinheiro d'água, A gente chupou de lá. As quadras da Rosa aqui, do Parque da Juventude, que é um parque bonito também, né? Ciclovia é um problema complicadíssimo em São Paulo. Acho que tem que batalhar cada vez mais para que essas bicicletas tenham um convívio, não é só questão de ciclovia, né? Como algumas cidades, né? Como Nova York, tem uma experiência bonita do Yangel. Vocês conhecem o Yangel? Yangel é um dinamarquês importante hoje que está. Assim, ele conseguiu fazer do Times Square, imagina que é um mito ali, tirar os carros de lá e transformar aquilo só em área de pedestre. Isso ele fez em várias cidades, fez na Noruega, fez em Copenhague, enfim, fez em... Acho que é um dado fundamental, né? Ele esteve aqui dando uma oficina faz um mês mais ou menos, né? Aliás, um livro legal que ele tem é o... Não sei se tem em português, que é Cities for People. Que é você estudar a questão ao nível do... Como ele fala, ao nível dos olhos, ao nível do pedestre, né? Que é como que... Não do ponto de vista dos carros, mas do ponto de vista do pedestre. Considerando toda a questão da acessibilidade, mais das outras maneiras de você... dos modos de circulação. Vamos para frente. Isso todo mundo pede hoje. Qualquer lugar, tudo que é parque que a gente faz, é o maior sucesso isso aí, né? Não é tanto só o pessoal idoso que usa, não. Né? O pessoal novo também. Vamos lá. No Pinheirinho d'Água também tem um desses. Vamos. Isso é lindo, né? A biblioteca em Oslo, lindo isso, né? Não é Mockb, não. Não é uma que eu não conheço. Você lembra, Aline? Esse daqui eu tenho quase certeza que chama Baumhaus, eu não sei pronunciar. Então é da Alemanha, que eles fazem casa na árvore, tem vários. Se entrar no site desse Baumhaus aí, eles fazem casa na árvore, assim. Tudo assim. Os espaços estudantis aqui. Pode passando aí.
Isso da Márcia Benevento, que é uma arquiteta, né, que trabalha com esses bichos aí de argamassa armada. Isso aqui é Brenan. Porque o restante é da Regina Silveira, que eu considero uma das grandes artistas brasileiras também. Então, trabalha muito espaço de arquitetura, próximo. Muito espaço de arquitetura, né? O espaço dela é muito arquitetônico, muito com espaço. Né? E nenhum bicho é bonzinho daí, né? Isso que é interessante. É barata, escorpião, pulga, pernilongo, besouro, né? Assim. E é uma coisa muito interessante. Né? Você poderia sugerir que ela fosse lá no Butupã fazer umas coisas. Pois é, mas eu estou até propondo que ela faça. O Cláudio não dá para chamá-lo mais, né? Bom, aqui vocês já devem ter visto a Catarina, a questão do... A gente está pensando em utilizar o sistema de você recarregar o máximo o lençol freático, que é o NATE, né? Eu acho que não é o caso de entrar agora aqui, só vou mostrar assim para acabar, né? Só para dizer que a gente está pensando em utilizar o sistema dos pisos todos, não ir tanto para a canaleta, mas ir para recarregar o lençol freático, né? Ela é interessante porque semana passada eu estive em Lima, e é uma cidade que não chove em Lima, né? A gente estranha muito. As casas não têm telhado, elas são todas umas caixas com laje. E você não tem boca de lobo. A gente estranha muito o nosso universo aqui, que é muito tropical. E eu chegava e falava para a Margarete, que foi comigo, eu falei, Margarete, esse piso aqui é brilhante, é derrapante. Eu falei, você não esquece que aqui não chove. Então, é outra lógica do lugar que não tem chuva, né? As casas que ficavam a nível da calçada, elas não tem nem soleira. Se chover, a água entra, né? A última chuva que deu foi em 2002. Mas tinha uma neblina. Reclama em São Paulo. Tem uma névoa, assim, tem uma umidade do ar. A umidade de ar é alta lá. Tem uma neblina. É outra coisa. Então, aqui vou explicar agora, depois a Catarina e o Eugênio explicar, mas é uma maneira de se trabalhar o lençol freático e não deixar tanto a água embora pela boca de lobo, né? Uma maneira interessante de trabalhar a cidade como uma drenagem. Pode passar meio rapidinho? Né? É que esse foi um trabalho que um norte-americano chamado Nathaniel Cormier mostrou uns 5 anos atrás. A gente tem esse CD, pode socializar com vocês, que é toda uma prática de vários recursos de microdrenagem que, em sua somatória, vão fazendo parte de uma grande infraestrutura verde e azul que acaba fazendo com que a gestão da água aconteça onde ela cai. Então não é mais a coisa de pega, canaliza, tampona e tira daqui. Não, ela cai, ela é promovida, ela é absorvida. Essas plantas, vocês vejam aqui, em Portland, né? Todos esses trabalhos são feitos no nordeste dos Estados Unidos, onde chove muito. Oregon, Washington, já indo lá para o Canadá, Seattle, né? Vejam, são plantas que aguentam essa, vamos dizer assim, sazonalidade. E olha, repara como a calçada é feita a guia, né? Para a água entrar. Aqui a nossa guia, né, impede isso, vai tudo para a rua mesmo, assim, para as bocas de lobo. Aí a água entra, conforma essa paisagem, também quando não chove, essa vegetação segura e tal. Esse trabalho, um desses aí desse CD, foi feito em Seattle e foi um trabalho tão bem feito, com vários recursos, eram canteiros de chuva, calçadas hidráulicas, jardins de chuva, reuso de água em cisterna, bacia de retenção, bacia de detenção, enfim, vários tipos de desenhos para acomodar a água. E aí eles chegaram a remover a galeria fluvial num lugar onde chove muito, porque toda a água foi desenhada e gerida de outra forma. E essa ideia de celebrar a água da chuva, né? Não mais ela ficar oculta e desaparecer.
Pois é, infiltrar, desacelerar, reusar. Isso aí, Paulo Pellegrino chegou a fazer uma praça aqui em São Paulo, lá perto do Córrego das Corujas, e em português ficou traduzido como biovaletas, que são linhas de drenagem também, às vezes com pedras ciclópicas grandes, assim, que vão desacelerando e infiltrando a água, e aí não erode a vertente. As ruas também, né? Como o desenho é feito para desacelerar a água e filtrando. E utiliza como elemento estético também, né? É, Interessante. Né? muito isso. Pode ir pra frente, não vai dar para decorar tudo mesmo. Na prova. O nome científico é na prova, Uma né? das suas árvores preferidas. É, uma das preferidas, Mulungu é. E é pouco utilizado em São Paulo, né? É a família das eritrinas. É uma pena que não. Tem várias eritrinas, né? Tem a verna, Aqui tem a várias. gente tem a, Especiosa, né? essa baixinha por trás das É candelabro. flores vermelhas, parece um candelabro. Nossa, tudo isso. Todo esse povo. E muitos estagiários também, da FAO, né? Muitos estagiários da FAO trabalharam aqui. A Aline está ali, viu, gente? Tá vendo ali? Bom, terminou.